Mano, eu sei que você acha que o Kong é o primata mais letal do Monstroverso, mas eu sinto em te dizer que você tá errado. Até os morais antigos da Terra Oca provam que existe um tirano muito mais perigoso do que ele. Fala, meu querido, eu me chamo Gabriel, mano, você tá de boa? O Monstroverso apresentou pra gente um vilão que simplesmente reescreveu toda a história conhecida sobre os titãs. Ele é um imperador cruel que não precisa de armaduras ou de raios radioativos pra poder dominar o império inteiro. E pra você entender o tamanho dessa ameaça e o motivo dele ser tão temido, eu vou te explicar cada pedaço da origem, da anatomia e da mente desse ditador. Mas chega de enrolação e vamos pro vídeo. Pra gente começar a entender quem realmente é o Scar King, a primeira coisa que você vai precisar fazer é esquecer aquela velha ideia de que tamanho ou peso são as únicas características que importam numa briga de monstros gigantes. Mano, eu tô falando isso porque quando você coloca o Scar King lado a lado com o Kong nas cenas de combate, a diferença física entre os dois é bem gritante na tela, né? O Kong é enorme, cara. Na fase do filme O Novo Império, ele bate a marca de 103 metros de altura, com quase 100 mil toneladas. Já o Scar King, ele apresenta uma anatomia que lembra muito mais um orangotango gigante, misturado com as proporções magrinhas de um chimpanzé idoso, e mede exatamente 97 metros de altura. E é exatamente nesse ponto que muita gente que assiste aos filmes comete o erro terrível de achar que ele é fraco. Mano, não se deixe enganar pela aparência fina e pelos ossos marcantes na pele. O diretor Adam Wingard e a equipe de design já deixaram claro que essa magreza do Scar King não tem absolutamente nada a ver com fraqueza ou desnutrição da criatura. Esse corpo é o resultado de milhares de anos de evolução em um ambiente totalmente hostil, moldado para focar 100% na agilidade. Ele é esguio porque ele precisa ser bem rápido, né? Ele não possui aquele monte de músculos porque o peso extra iria atrapalhar a movimentação dele nos terrenos irregulares da Terra Oca. Essa velocidade fora do comum é o que pega praticamente todos os inimigos de surpresa. Mano, imagina a cena. O Scar King, ele nunca vai tentar derrubar um oponente pesado trocando socos de frente, de forma bem prudente. O cara tá vivo há séculos, então ele tem bastante experiência. Ele não é burro, mano. Ele sabe que no mano a mano ele sai perdendo. Então ele vai sair usando o terreno, né? E cara, ele faz isso antes mesmo que o adversário consiga processar de onde o golpe veio, tá? Bom, mano, agora eu vou precisar te levar pra milhões de anos no passado, só pra você entender que eu não falo isso da boca pra fora, tá? Se você mergulhar nas histórias das HQs oficiais de expansão e analisar os murais desenhados pela antiga tribo Iwi, você vai ver que a raça dos grandes primatas e a espécie do Godzilla carregam uma rivalidade ancestral de proporções gigantescas. E, mano, o Scar King, ele não é só um macaco aleatório que deu sorte de achar um exército por ali, não. Ele foi um dos generais mais antigos e sanguinários de toda essa guerra dos titãs. Muito tempo atrás foi o próprio Scar King o grande responsável por tentar liderar uma invasão. Ele queria sair da Terra Oca e exterminar tudo o que visse pela frente. O plano dele era direto, mano, expandir o império dos primatas até dominar todos os territórios da Terra. E sabe quem foi a única criatura capaz de impedir essa tragédia global, mano? O próprio Godzilla. Só que vamos entender aqui comigo. Mano, não foi uma luta fácil, tá? Não foi uma vitória rápida pro Rei dos Monstros. A lore da franquia deixa escancarado que o Godzilla precisou usar cada gota da própria energia, mano. Ele teve que lutar até a exaustão para conseguir bater de frente com a legião infinita que o Scar King comandava de forma bem implacável, tá? E quando essa guerra antiga finalmente chegou ao fim, o Godzilla tava todo machucado, mano, e bem exausto, que acabou não conseguindo finalizar o Scar King. A única saída foi banir e selar o tirano e todos os seguidores dele na camada mais profunda, inóspita e sombria de toda a Terra Oca. Esse lugar, ele não é apenas uma caverna onde eles estão ali, cara, é uma prisão subterrânea. É um ambiente feito quase inteiramente de rocha vulcânica, rios de lava fervente e fumaça tóxica. Foi nesse cenário que o Scar King ficou aprisionado por incontáveis milênios. Ao invés de definhar e morrer, ele usou esse tempo para poder acumular um ódio indescritível contra a superfície, contra o Godzilla e contra qualquer alfa que cruzasse o caminho dele. Inclusive, a gente até comentou em vídeos antigos que o local que ele escolheu para poder ficar é um local cheio de radiação, que ele usou para poder se fortalecer ao longo dos milênios. E é aqui que a gente entra no detalhe que faz o Scar King o vilão mais genial e perigoso dessa geração. Ele possui uma inteligência bem perversa, tá? Deu pra perceber no filme. Ele não age por aquele instinto animal comum que você vê nos outros titãs, que brigam apenas pra poder se alimentar ou proteger alguma coisa. O Scar King age por maldade, sabe, mano? Por maldade mesmo. Pra você ter uma noção real do nível da genialidade dele, basta você olhar pra aquele chicote gigantesco. Não é uma arma qualquer feita de pedra ou cipó. Aquele chicote, ele foi construído com a coluna vertebral inteira de um titã morto. O Scar King caçou um inimigo titânico nativo da Terra Oca, provavelmente
provavelmente uma serpente gigante ou algo similar. Eu acho que deve ser um Warbat, mano, mas enfim. Desmembrou a criatura com as próprias mãos e transformou os ossos dela em um troféu de guerra e numa arma de longa distância. E é exatamente com esse osso afiado que ele mantém os outros primatas na linha. Um golpe bem dado com aquele chicote quebra a barreira do som, tá? Ele tem força suficiente para poder rasgar a pele de titãs blindados e amputar membros. E ele não usa isso só para bater. Ele usa para conter, para poder laçar os inimigos e para se pendurar de forma imprevisível durante o combate. Mas o verdadeiro segredo do poder absurdo do Scar King, mano, não tá no osso do chicote não, cara, e sim no que ele amarrou na ponta dele. Se você focar bem na extremidade da arma, existe um cristal azul brilhante e é bem afiado, tá? Esse cristal interage diretamente com o sistema nervoso de uma criatura específica, causando uma dor paralisante, forçando o controle mental e a submissão total da titã mais temida que já existiu. E obviamente eu tô falando da lendária Shimo. Pra você entender o nível desse problema todo, a Shimo é tratada pelos nativos Iwi como uma verdadeira força incontrolável do universo, mano. Ela é uma criatura tão antiga e tão incrivelmente forte que os registros oficiais apontam ela como uma causadora direta da última era glacial, mano, no nosso planeta. Ela é muito maior que o Godzilla, muito mais pesada e possui um raio de gelo capaz de reduzir cidades inteiras a picolé em questão de segundos. Então, como é possível que um primata como Scar King tenha conseguido escravizar um monstro com esse nível de destruição? Cara, ele literalmente descobriu a fraqueza da criatura e transformou a própria dor dela em uma arma. Ele acabou provando que um rei não precisa ter a força de um deus nos seus próprios punhos, desde que ele seja inteligente o suficiente para colocar uma coleira em um deus. Toda vez que um macaco gigante da tribo ousa pensar em revolução, o Scar King não precisa nem sujar as mãos, mano. Ele aponta o chicote, o cristal brilha e a Shimo congela o infeliz. Ele acabou construindo seu reinado não apenas na base da pancadaria, mas na base do medo. E já que a gente entrou no assunto da tribo dele, mano, eu quero mostrar pra você como funciona a base de operações que ele montou perto dos rios de lava. Quando o Kong finalmente acha esse esconderijo, fica muito claro que não se trata de um bando de animais irracionais. Aquilo é uma sociedade escravocrata extremamente estruturada. O Scar King acabou dividindo o próprio povo. Ele pegou os macacos maiores, mais agressivos e transformou eles na guarda real de elite. São esses capangas, né, que garantem que as ordens do ditador sejam cumpridas. Enquanto isso, os macacos mais velhos, os doentes, as fêmeas e os filhotes são usados até a morte como mão de obra escrava. Eles são obrigados a carregar pedras gigantescas num calor infernal, né, provavelmente, para poder construir o trono e a arquitetura bizarra que o Scar King deseja. O símil, o suco, é a prova visual dessa trama. Você olha pro Scar King e vê ele sentado no trono, numa postura de puro desdém, né, assistindo o próprio povo definhar. Ele não sente pena, cara, ele só sente tédio, esperando o momento exato em que o portal vai se abrir para ele invadir a superfície de novo. Isso acaba criando um contraste absoluto e muito genial com o Kong. Desde sempre você vê o Kong buscando um lar, né, tentando proteger as pessoas ao redor dele e agindo com honra e respeito por outras formas de vida. O Kong, ele quer ser um protetor. O Scar King só quer ser um carrasco. E se por algum acaso você ainda duvida da capacidade do Scar King quando a ação corpo a corpo começa, as cenas de luta provam toda a teoria que eu te apresentei aqui. Repara nos detalhes do primeiro encontro entre ele e o Kong naquele poço de escravos. Na primeira troca de olhares, o Scar King dá uma risada debochada. Ele ri porque sabe que tá em casa e porque percebe que o Kong é pesado demais para aquele terreno. Quando a agressão física começa, o Kong tenta usar o seu peso, né, os seus braços que são bem mais fortes para poder resolver o problema mais rápido, tentando encaixar golpes mais pesados. Só que o Scar King faz o Kong parecer um pouquinho mais lento. O vilão, ele desvia de quase todos os socos com uma facilidade um pouco maior. E quando ele percebe que vai perder, ele acaba apelando pra Shimo. E como eu falei antes, mano, ele sabe que não é o mais forte, tá? Ele tem ciência disso. Por isso ele usa tudo que tem ao seu alcance para poder vencer a luta, seja de forma justa ou não. Ah, cara, e pensa na batalha no Rio de Janeiro. De um lado você tem o Kong armado com aquela manopla Best e o Godzilla evoluído na sua forma mais perigosa, carregado até os dentes de radiação intensa. Do outro lado estão o Scar King e a Shimo. Em absolutamente qualquer outro cenário normal, um titã comum já teria recuado e fugido de medo, só de ouvir o rugido duplo dessas duas lendas vindo na direção dele. Mas o Scar King, ele não recua. Ele mantém aquele sorriso perverso no rosto. Ele olha para os maiores
defensores da Terra e enxerga apenas mais 2 troféus que ele quer destruir. Ele não pensa 2 vezes antes de apontar o chicote e obrigar a Shima a disparar aquele raio congelante. E enquanto isso, ele acaba usando os prédios da cidade exatamente como usava as paredes da caverna, se pendurando nos edifícios com uma destreza assustadora para poder cair matando em cima do Kong. A agilidade que ele demonstra no cenário urbano prova que ele é um adaptador muito bom. Ele transforma a cidade humana no próprio território de caça em poucos minutos. E uma coisa que eu achei muito interessante que eu acabei descobrindo é que a equipe de computação gráfica revelou que estudou movimentos de ditadores reais e figuras opressivas para aplicar nas expressões do rosto e na forma do Scar King caminhar. Cara, se você prestar atenção numa cena do filme onde um capanga dele acaba tropeçando e não consegue cumprir uma ordem direta, o Scar King ele vai se aproximar, olha no fundo do olho do primata, assustado, e chuta ele direto no rio de lava fumegante, sem expressar um pingo de remorso. Ele executa o próprio semelhante apenas para poder mandar uma mensagem de pânico pro resto da tribo. Tudo isso foi desenhado, mano, e animado pelos estudos para te dar uma certeza de que o Scar King cruzou uma linha que nenhum outro monstro dessa franquia jamais tinha cruzado. Os titãs clássicos, que a gente conhece muito bem, né, eles lutam por comida, por território ou para tentar manter aquele famoso equilíbrio da natureza. O Scar King, mano, ele não luta por nada disso, ele não quer saber de equilíbrio. O Scar King é o caos, mano. O grande objetivo dele era exterminar a humanidade, destruir nossas cidades e usar o poder da Shima para congelar a Terra inteira, criando uma nova era do gelo sob domínio ditatorial dele. Ele queria escravizar o planeta inteiro, humanos e titãs juntos, debaixo do seu chicote de osso. O Scar King acabou construindo um império com as suas próprias mãos no pior lugar da Terra. E como se não bastasse, pela primeira vez na história inteira do Monstroverso, ele obrigou uma aliança genuína entre os 2 maiores rivais do mundo, só pra ser parado. Ele precisou que o Kong e o Godzilla lutassem lado a lado, cara. Você tem noção disso? E cara, se tudo isso daqui que eu te falei não te provou o quão assustador e forte ele realmente era, mano, eu não sei mais o que provaria. Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço, é nóis, tchau.